Meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago em vídeo algumas informações. Uma delas é aquele escândalo que iria acontecer uma contratação superfaturada de águas que seriam oferecidas na COP30. Mais um dos problemas apontados e, graças à grita do povo, eles disseram que seria só uma possibilidade, que não era um contrato firmado. Mas com certeza nós sabemos que seria firmado caso não houvesse todo esse clamor popular. Também aquela de 60 milhões de brasileiros que estão propensos a ficarem isentos da conta de luz. Mas você que não é inadimplente, com certeza vai compensar esses valores. A conta de luz vai aumentar para que beneficie essas pessoas mais humildes, mas também já é uma campanha eleitoral. Não esqueçam que vem aí 2026. E a regulação das redes sociais, muito aplaudido inclusive pela Rede Globo, já está repercutindo. Uma das suas filiais, a RBS, do Rio Grande do Sul, a repórter Rosane, foi multada por uma desembargadora por colocar na sua fala ou na sua reportagem o salário tirado do portal de transparência de uma desembargadora. E ela foi multada. Quem nos traz essa notícia é o Marcel Van Hatten. Mas vamos àquele caso que eu falei sobre aquela compra superfaturada das águas, que segundo eles aconteceria para a COP30. Após críticas sobre a previsão de pagar até 611% a mais na compra de galões de água para a COP30, governo Lula recua da licitação que previa R$1 milhão por 51 mil galões. Os preços podiam superar em até 7 vezes os praticados em outros órgãos públicos. Segundo a organização do evento, os valores eram apenas estimativas e que o contrato ainda não havia sido assinado. Dessa vez, quem chamou o VAR foi o deputado Alexandre Ramagem. Tá aí então na tela para vocês o tweet do deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, comentando aí a respeito desses galões de água. Olha só, Fabi Barroso, 611% a mais. Fabi, nós íamos gastar milhões, Fabi, com água, provando aí que a pressão da imprensa funciona, pelo menos a da nova imprensa, pelo menos do jornalismo de verdade, o jornalismo independente funciona. Governo Lula recua. Exatamente, olha que coisa positiva para a gente dar esperança para a nossa audiência. Pressão popular, bom jornalismo e boa leva de deputados. Parabéns ao Ramagem por fazer essa movimentação e já fazer esse recuo, né? A gente ia pagar tudo isso por água que passarinho bebe, para talvez comprar, será, água que passarinho não bebe? Esta é uma notícia. Será que virá alguma boa notícia do atual governo? Agora temos uma outra aí, que 60 milhões de brasileiros poderão ficar isentos da conta de energia elétrica. Mas você que não é inadimplente, se prepare. De algum lugar terá que sair essa compensação, e com certeza será do bolso de todos nós, pagadores desta conta. Vejam aí essa notícia. Com Danilo Moliterno trazendo informação aqui do Ministério de Minas e Energia. O Alexandre Silveira, ministro, enviou à Casa Civil, Danilo, aquela minuta de um projeto sobre a reforma do sistema elétrico. Saiu. Explica pra gente o que tem nessa proposta. É uma espécie de anteprojeto, né, para avaliação do ministro da Casa Civil, e vai ser remetido também, provavelmente,
ao presidente Lula para eventuais mudanças. E a todos que acompanham Bastidores, exatamente essa a proposta de reforma do setor elétrico, mas conhecida também como a proposta que vai trazer aquela medida que pretende levar a isenção da conta de luz para 60 milhões de brasileiros. Essa medida que foi ventilada na semana passada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, chegou a gerar um burburinho dentro do governo quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse não ter conhecimento sobre essa medida, mas agora vai à frente, passa a tramitar dentro das instâncias de governo, vai à Casa Civil. A gente já tem acesso a esse anteprojeto que você mencionou, essa minuta. Vamos falar, portanto, sobre o conteúdo deste texto. É um texto que é dividido basicamente em 3 eixos. Um eixo que o Ministério de Minas e Energia vem chamando de justiça tarifária, um segundo de equilíbrio do setor elétrico e um terceiro de liberdade do consumidor. Esse primeiro eixo é o que traz essa proposta, que é o centro até este momento desta medida, que é expandir a isenção da conta de luz. A ideia é levar a isenção para pessoas de baixa renda que estão no CAD único, cadastro único, e consomem até 80 kWh mensalmente. Portanto, atingindo esse número de 60 milhões de brasileiros isentos das tarifas de energia. Essa medida, essa isenção estendida, custaria cerca de 3,6 bilhões de reais. E aí já vale a gente ir para o eixo 2, porque do eixo 2 viria a compensação desses 3,6 bilhões de reais. A ideia nesse eixo 2, que é chamado de equilíbrio do setor elétrico, é rever os subsídios que são dados hoje para aqueles consumidores que estão no mercado livre de energia, os grandes consumidores de energia, e assim gerar essa compensação. Então o eixo 1 e o eixo 2, que de certa forma conversam. O eixo 3, liberdade do consumidor, a ideia neste eixo é levar o consumidor que hoje tem baixa tensão, que são os pequenos comerciantes e as famílias, consumidor comum, ao mercado livre de energia. O consumidor de alta tensão já está no mercado livre, as grandes indústrias, os grandes negócios, e a ideia é expandir para todos os consumidores essa possibilidade de escolher de qual empresa comprar a energia elétrica. Aí ali há um cronograma, os pequenos negócios, os comerciantes iriam ao mercado livre em 2027 e as famílias iriam em 2028. E eu trago também a fala e a denúncia do deputado federal Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, sobre a desembargadora que aplicou uma multa à repórter Rosane, da RBS, afiliada da Rede Globo, por ter divulgado o seu salário e retirado do portal de transparência. Rosane de Oliveira e 0 Hora, condenados a pagar 600 mil reais em primeira instância, a desembargadora, que ficou ofendida porque os seus rendimentos foram publicados, rendimentos pagos com o nosso dinheiro. Senhora desembargadora, a senhora não tem direito de ficar ofendida. Aliás, ofendidos ficamos nós, pagadores de impostos, ao vermos esses valores vergonhosos. Nós que passamos vergonha. Quem tem que ganhar, aliás, indenização por danos morais é a população brasileira, que se desmoraliza diante desse judiciário. A censura que está atingindo hoje a todos no Brasil. Eu vinha dizendo e repito sempre que falo desse tema que a censura pega primeiro alguns e quando ela vai se normalizando por causa do sistema, do silêncio dos outros, ela acaba chegando a todos. Agora no Rio Grande do Sul, Rosane de Oliveira, jornalista do grupo RBS, principal colunista de política do Rio Grande do Sul, foi condenada a pagar 600 mil reais de indenização a uma desembargadora, que aliás é presidente do TJ do Estado, por ter publicado os seus vencimentos depois de acessar, por meio da lei de acesso à informação, esses dados. Senhor presidente, eu tenho aqui a matéria original, em que Rosane de Oliveira fala não apenas da desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, que recebeu, pasme, R$ 662.389,16 no mês de abril de 2023, mas fala de vários outros juízes e desembargadores. E ela tem o cuidado na sua matéria de discriminar estes valores recebidos, demonstrando que é subsídio, o que eram outras vantagens e benefícios que nós chamamos, aliás, de privilégios. Pois bem, Rosane de Oliveira e 0 Hora, condenados a pagar 600 mil reais em primeira instância, a desembargadora, que ficou ofendida
porque os seus rendimentos foram publicados, rendimentos pagos com nosso dinheiro. Senhora desembargadora, a senhora não tem direito de ficar ofendida. Aliás, ofendidos ficamos nós, pagadores de impostos, ao vermos esses valores vergonhosos. Nós que passamos vergonha. Quem tem que ganhar, aliás, indenização por danos morais é a população brasileira, que se desmoraliza diante desse judiciário. Mas esse nem é o tema da minha fala aqui, senhor presidente. O tema é censura. Começaram falando que deveríamos perseguir e censurar o tal discurso de ódio, elasticizando o conceito para começar a perseguir. Depois as fake news. E a maior vítima nunca é a mentira, mas a verdade inconveniente que incomoda os poderosos. Depois das fake news veio a necessidade de podar o extremismo político. E finalmente agora, senhor presidente, qualquer um que opine de forma a incomodar algum poderoso é alvo de perseguição e de censura. Aliás, Rosane de Oliveira é uma jornalista com a qual muitas vezes eu discordo, e ela critica e ela precisa criticar. Essa é a função do jornalismo. Discordo de muitas de suas críticas e muitas delas, inclusive, considero injustas. Outras vezes, faz matérias com as quais eu concordo. Esse é o jornalismo, senhor presidente. Agora, não podemos mais normalizar como Câmara dos Deputados essa situação. Infelizmente, muitas vezes faltou apoio de outros, inclusive para mim. Quando indiciado pela Polícia Federal, fui por um discurso feito na tribuna ao arrepio do que diz a Constituição. E mesmo a esses eu concedo a minha solidariedade e o meu apoio, porque a censura não pode ser tolerável a ninguém. E essas foram algumas informações e notícias trazidas no dia de hoje. Eu espero que ao assistirem o nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E essa sua opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo, no YouTube, no qual eu peço também que, se acharem por bem, que se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.